Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Vamos embora? Quando quiser, Bora! Maria. Olá, ouvintes do Sala TUSP, bem-vindos à nossa sala virtual, onde a gente conta histórias das teatralidades brasileiras. Eu sou Maria Tendlau, meu camarada Chico Pérez, diga um olá. Olá, Maria, olá, ouvintes, como estamos? Estamos bem? Acompanhando as notícias, vendo as questões... Não vou nem falar de notícias, porque é uma jocosidade atrás de outra, né? Enfim. Mas hoje nós vamos estar aí com um amigo nosso, um contemporâneo meu de épocas do departamento, e vai ser muito feliz. Vamos manter o foco aqui. Estamos conectados com Florianópolis, no estado de Santa Catarina, lugar paradisíaco, com o admirável Vicente Conci. Oi, querido. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui, hoje saiu o sol depois de muito tempo, então acho que é um bom sinal de que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Eu não tenho dúvidas, eu tenho que fazer uma declaração de amor aqui explícita, que Vicente é uma pessoa incrível, que admiro demais, e eu vou apresentá-lo via currículo, mas vocês já vão saber do que é que eu estou falando. O Vicente, ele é ator, diretor e professor de teatro na área de teatro e educação da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele tem pós-graduação em teatro pela ECA, com um mestrado com orientação da Maria Lúcia Pupo, chamado Teatro e Prisão, Dilemas da Liberdade Artística em Processos com População Carcerária. Esse trabalho está publicado pelo UCTEC, vale muito a pena. Isso em 2006 ele concluiu, e em 2013 concluiu Baden-Baden, modelo de ação e encenação em processo com a peça didática, que também está publicado. Qual é a editora, Vicente? A Paco Editorial. Pela Paco Editorial. Bom, vale super a pena os dois livros. E o Vicente vem de uma história aí sobre a qual nós vamos conversar hoje, muito ligada ao teatro e educação, à pedagogia do teatro, mas em contextos específicos, e tem uma experiência com o teatro junto a pessoas com privação de liberdade no sistema carcerário. Teve uma experiência em São Paulo, já há alguns anos, que deu origem ao mestrado dele, e agora, junto com a UDESC, tem um trabalho super incrível, aí já com o Presídio Feminino de Florianópolis. Também foi coordenador da área de Pedagogia das Artes Cênicas da Abrace, já foi coordenador da área de Teatro Programa de Bolsas de Iniciação e Docência PIBID do CAPES, da UDESC, e, por fim, está lançando um curta-metragem que vale muito a pena, incrível, chamado O Amigo do Meu Tio, que está aí circulando festivais, mas se vocês tiverem oportunidade de acessar e assistir, fiquem ligados, porque vale super a pena. Quer acrescentar algo? Não, tá ótimo, já foi um montão, gente. É isso. Inquieto, o Vicente é inquieto, ele não para, é maravilhoso. Mas é o seguinte, hoje nós vamos conversar sobre teatro e população carcerária, um assunto difícil, extremamente interessante, absolutamente necessário, e nós estamos muito felizes. Então, acho que para começar, seria legal se o Vicente desse um panorama, um pouco como ele fez no mestrado, de algumas experiências que ocorreram, pelo menos do que a gente sabe, aqui em São Paulo, em relação ao teatro dentro do sistema prisional. Oi, gente. Oi, Chico. Oi, Mi. A gente já tá, enfim, estávamos nos bastidores antes, já batendo papo, mas registrado aqui também.
o meu amor profundo e admiração por vocês e por esse projeto aqui, né, do podcast, que eu acho que é isso, né? É produzir uns documentos importantíssimos de histórias, né? Histórias marginalizadas na maioria das vezes, né? Do nosso teatro brasileiro, que é tão importante, tão rico, tão incrível, e que, né, não couberam, talvez, nos formatos, por muito tempo não couberam, né, nos compêndios e nos panoramas, e eu acho que isso aqui é muito importante, assim. E falar do trabalho de teatro na prisão acaba sendo, claro, né, o olhar para uma parcela muito pequena do que é né, o teatro feito em todos os lugares, mas não por isso menos importante, menos significativa, e que eu acho que a gente precisa cuidar e divulgar nesse momento louco que a gente vive, né? Que tantas vozes assim, né? Não vou nem falar conservador, é retrógrado mesmo, armamentista, militarista, punitivista, e que acaba, né, colocando essa visão de que a cadeia e a punição soluciona tudo. E o teatro na prisão entra nesses lugares, aparece nesses lugares, muitas vezes, né, como que fala? A partir de uma visão da ideia de ressocialização, né? Mas isso, às vezes, é o que a gente fala para ser um cavalo de Troia, assim, né? A gente entra um pouco nesse discurso oficial, mas, na verdade, cada vez mais eu acredito que as pessoas que produzem arte atrás das grades, seja nas prisões ou no sistema socioeducativo, né, que é onde os jovens, adolescentes cumprem pena de privação de liberdade, às vezes, dependendo, né, da punição. Mas acho que o nosso desafio hoje é como construir estratégias também abolicionistas, né? Que para além da prática teatral a gente consiga debater o próprio sistema e a permanência dele, né? Desse jeito cruel e horroroso que a gente presencia e vê hoje. Então, o que eu acho que é legal falar? Eu cheguei na prisão como um estudioso, né? Como um estudante ali, eu estava fazendo meu estágio. Na época eu era parceiro do Chico ali pelos corredores do CAC, e eu estava fazendo meu estágio e eu já dava aula em escola, eu já dava aula também num projeto de ensino do teatro em horários extracurriculares em Guarulhos, e aí já existia em anos anteriores um grupo de pessoas que faziam estágio com o Jorge Spínola, que na época tinha um projeto que acontecia dentro do Carandiru. Então, o Carandiru ainda existia, ele trabalhava, ele tinha um projeto dentro de uma ala do Carandiru, que era o Centro de Observação Criminológica, o COC, e no ano de 2000, né, ele fez gerou-se um grande furdúncio, porque ele tinha montado dentro da prisão, né, com os homens cumprindo pena, uma versão do Rei da Vela, do Oswald de Andrade, e o Zé Celso assistiu essa montagem e convidou o grupo para apresentar no Teatro Oficina. E aí, esse convite, enfim, conseguindo, né, conquistar a autorização judicial para que as pessoas pudessem sair da unidade para apresentar na oficina, o Jorge fez um chamado, e aí muita gente da ECA foi fazer apoio para essa apresentação. Então, sabe, o Lube do Grupo 19, o Zé Eduardo Renó, a Bárbara, a Lígia, um monte de gente ali daquele mundinho, daquele momento da ECA, estava lá, e todo mundo, enfim, virou uma referência para a gente, e aí eu fui atrás para fazer o estágio com ele. E aí eu fui fazer esse estágio, né, aí já no começo dos anos 2000, mas o Carandiru já tinha sido desativado. E aí o Jorge passou a trabalhar no presídio feminino do Tatuapé, que foi onde eu fiquei com ele por 2 anos, e mais tarde a gente fez um projeto ligado à FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso,
que é ligada à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, né, que é uma fundação responsável pela educação e trabalho dentro das unidades prisionais do Estado de São Paulo. E aí a gente fez um projeto que visava acontecer fora de uma unidade penal, mas com o pessoal do regime semiaberto e um pessoal que tinha acabado de sair, né? Uma turma de sobreviventes do sistema, né? Como a gente fala. A gente não fala egresso, ex-presidiário, a gente fala sobreviventes do sistema, né? Dando devido crédito ao Racionais, porque realmente quem sai dali é só chamando de sobrevivente mesmo. E aí, com esse projeto, a gente fez foi contemplado pela Lei de Fomento ao Teatro, né, para a cidade de São Paulo, num projeto que chamava Pulando o Muro. E aí a gente fez uma encenação que partia de um conto do Sartre, que chamava Muros, e que estreou nos escombros do Carandiru desativado. E isso foi no último ano da gestão da Marta. A Mi deve lembrar a data exatamente, Mi. Eu agora não consigo lembrar direito, eu vou pegar aqui. Foi 2004. 2004, então em 2004 a gente fez a última apresentação ali, e depois o projeto seguiu, mas aí o Carandiru foi realmente demolido, deu lugar ao Parque da Juventude. Bom, eu fiz todo esse preâmbulo, por quê? Porque eu fiz ali o meu trabalho de estágio, né, na unidade, e lá fiquei, e como já tinha tanto essa história do Jorge no Carandiru pregressa, né? Então, enquanto ele esteve no COC, no Carandiru, ele montou 3 espetáculos, né? Um Alto da Compadecida, um A Pena e a Lei e o Rei da Vela. E com ele a gente montou lá na unidade feminina um processo a partir do texto Homens de Papel, do Plínio Marcos, que virou Mulheres de Papel. Eu comecei a falar assim, não, isso aqui tem uma história, tem algo aqui, e isso não está registrado. Eu procurava os registros e não tinha, né? Eu não achava registros de práticas teatrais, tanto nos arquivos da FUNAP, né? Não existia nenhum registro disso, muito embora a gente imagina que tinham, né? Não era possível que em nenhum outro lugar do Brasil as pessoas não faziam teatro nas prisões. Qual era o lugar disso? Até por isso que eu falei de São Paulo, eu não sei dizer, porque não sei, talvez você fale de Abdias, para dar um preâmbulo, Isso. Mas as histórias que eu fico sabendo do Lage, eu já sabia de conversar com o Roberto Lage, mas não sabia da história da Ruth Escobar, e imagino que isso se dê no contexto de São Paulo, né? Não sei. Não, então, aí o que aconteceu? Justamente enquanto eu estava lá no presídio feminino, isso 2001, 2002, eu me inscrevi para o mestrado, né? E aí, obviamente, a ideia inicial era fazer uma análise do trabalho que a gente estava fazendo, mas eu não queria simplesmente escrever sobre o que a gente estava fazendo sem tentar encadear isso numa história, né? E aí eu fui procurando as referências, o que as pessoas falavam, né? E a primeira fonte ali, né, realmente era o próprio Jorge. E o Jorge sempre mencionava a história da Ruth Escobar e a história do livro, né, do Frei Beto ali, em que ele comenta, no livro que ele faz uma conversa com o Paulo Freire, que chama Uma Escola Chamada Vida, o Frei Beto comenta que quando ele esteve preso, ele fez um trabalho de teatro porque ele estava como preso político, mas né, teve aquele momento em que os presos políticos e os presos comuns estavam, né, conviviam, e aí ele falou, vamos fazer uma atividade aqui, aí ele começou a criar cenas teatrais. O Frei Beto foi assistente do Zé Celso, se não me engano, no Rei da Vela, tá? Então, assim, ele já tinha uma experiência teatral, aquela coisa toda da teologia da libertação, enfim, era, né, esquerda, né, todo aquele lance. Então, assim, é daí que surge. E no meu mestrado, foi aí que parou. Aí abro aqui uma aspas, né, porque passa um tempo, a professora Viviane Narvaez, que é minha colega, né, da Unirio, ela trabalha lá na Unirio, em um projeto que chama, né, Cultura nas Prisões e tal, e que vai fazer 25 anos o ano que vem.
É um programa de extensão, então é o programa de extensão mais assim longevo, né, de teatro em prisões, teatro e projetos culturais na prisão. E a Viviane tem um artigo dela que ela fala assim: Concílio, em seu livro, fala né, inicia falando do Frei Beto. Porém, né, é sabido, principalmente para as pessoas que estudam teatro negro e convivem, né, com esse debate e tal, que o Abdias Nascimento, né, já tinha feito uma experiência em 43, né, nos anos 40, quando ele foi sentenciado e ficou preso no Carandiru por um tempo, ele fez práticas teatrais lá dentro, o que ele chama de revistas penitenciárias, entre outras coisas, né, que ele nomeia de teatro do sentenciado, e é uma experiência muito importante, porque foi antes até do que o teatro experimental do negro. Então, é como se fosse assim, o Abdias, ele volta, né, das viagens pela América Latina, ele foi preso, pelo que eu entendo, né, na história, é uma história um pouco rocambolesca, porque é algo que ele foi condenado previamente numa briga, né, uma briga que provavelmente, que pelo relato, ele se defendeu de uma atitude racista, da qual ele foi vítima. Aí ele arrumou uma treta e foi aí que ele acabou condenado, e aí ficou ali dentro e fez o Teatro do Sentenciado. Se vocês olharem no site do IPEAFRO, que tem ali né, os registros do legado das obras do Abdias e tal, que é uma figura, né, gente? Eu estou falando do Abdias Nascimento, é isso, é uma referência de todos, então, nas artes visuais, na militância antirracista e né, na história da cultura nacional, do teatro nacional, que é isso, né? Eu que fiz a minha graduação no começo dos anos, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, não era citado, né? Ninguém falava, não tinha como. Você vê na própria FUNAP, convivendo com pessoas, né, como o Jorge, que tinham passado por um trabalho importantíssimo de formação com o CTO, inclusive, né, os teatros do oprimido. Ninguém havia mencionado a figura do Abdias. Eu só soube disso, eu acho até que pela Vivi, de um curso da pós-graduação, isso há pouco tempo atrás, era um curso sobre teatro político. As várias esferas de ação comunitária, pedagógica, artística, estavam lá presentes, teatro no MST, teatro na favela, teatro na comunidade. Ela falou, minha pesquisa é sobre o teatro do sentenciado. Sim, todo mundo altamente versado em teatro do oprimido, em Boal, e ninguém sabia. Ninguém faz ideia. Então, o trabalho da Vivi é super importante. A Vivi, acho que ela é sua irmã de doutorado, assim. Ela fez com a Maria Silvia Beth, se não me engano, a sua defesa foi o último momento presencial, né? Sim, estávamos lá, Vicente. Exatamente. A gente se olhou, se despediu, lágrimas correram nossos olhos, e atrás de nós os portões do campo se fecharam. Foram fechados, exatamente. E a Viviane, pouco tempo depois, defendeu, porque ela fez, orientada pela Maria Silvia Beth, ela fez o trabalho. Eu também fui da banca, né, do trabalho dela, e é isso. E na própria banca também surgiu uma outra referência, né, que eu não tenho, assim, como... Porque também não é prática, né, do teatro, mas o Paulo Emílio Salles Gomes, quando ficou preso até no presídio da Vila Maria Zélia, é muito louco, né? Como os nomes vão trazendo também, aí a gente já pensa no grupo 19 e tal, mas é isso tudo. E lá ele tem um texto teatral que ele produziu e, assim, não fica muito evidente se ele fez, se ele chegou a montar. Depois a Viviane ia ver isso. Mas qual é a história que a gente pode fazer, né, da presença do teatro nas prisões aqui, pelo menos no estado de São Paulo, né? Então, em 43, a gente tem os registros do Teatro do Sentenciado, do Abdias. Aí pula, né, lá o momento em que o Frei Beto foi preso, né, e ele comenta sobre esses experimentos que ele fazia
enquanto ele esteve, né, na convivência, nesse livro que ele fala com o Paulo Freire, né? Então, eu estou imaginando que é final dos anos 60, ali, começo dos anos 70. E aí tem um pulo, né? Aí entra nas experiências, a experiência que era emblemática e que todo mundo conhecia, que foi quando a Ruth Escobar realizou o trabalho junto com o Roberto Lage, lá no Carandiru, e que terminou, né, de um jeito escandaloso, né? Tá publicado, tem um livro que chama Dossiê de uma Rebelião, porque a Ruth organizou. Aí tem fotos da apresentação, tem o texto que eles criaram, tem as notícias né, tanto da divulgação da apresentação, quanto dos processos que aconteceram depois, e os autos, né, do processo que ela sofreu, porque aconteceu isso, teve uma rebelião, algumas das pessoas envolvidas nessa rebelião que aconteceu por uma besteira, estavam fazendo parte do teatro, e aí a direção do presídio acusou a Ruth Escobar de incitar a revolução dentro do presídio e etc., porque o teatro estava dando muitas ideias e por isso aconteceu uma treta lá dentro, né? As pessoas cumprindo pena não estavam obedecendo os agentes por causa do teatro. E aí, em 81, eu acho que acontece esse TRTT, 80, 81, e a Ruth segura a banca e vai atrás do processo, mas quem conduziu o trabalho foi o Lage. O Lage, que era a pessoa que realmente ia lá e construía, né, fez toda... eu entrevistei ele para o meu mestrado e ele conversa, né, sobre... ele partia das histórias, conversava sobre música, tentava ver quem tinha algum talento, né, musical, e aí ele construiu esse espetáculo... que é aqui a Ordem e Progresso, eu acho, aqui não há Ordem e Progresso, e, enfim, que tem fotos, aí, tipo assim, é um grande auditório que tinha lá, né, no Carandiru, não sei exatamente em qual lugar, porque o complexo do Carandiru era gigante, né, é gigante, e aí era isso, aí tem o Marco Nanini assistindo, tem outros artistas, então foi um grande furdúncio, né, mas aí é isso. Aí quando teve o TRTT todo, a Ruth segurou a banca. Aí diz o Lage que aí porque, né, ela queria ser deputada e tal. Então, né, teve o seu lugar, assim. Mas ok, não era um problema. Parece que ele tinha conseguido a verba antes, mas não conseguiu acessar a unidade para fazer o trabalho. E aí a Ruth, que era esposa casada com um deputado, né, fez essa intermediação e aí conseguiu. E enquanto o Lage estava lá na masculina, essa atriz, a Maria Rita Freire Costa, que mora no Recife, hoje é uma diretora, né, já tem alguns trabalhos e tal, sempre um trabalho muito engajado, mas que tinha feito um especial da Globo sobre uma saída de Natal, assim, uma coisa, um indulto de Natal, e aí ela se aproximou da penitenciária feminina da capital. E aí, que chamava, né, o indulto, que é quando a pessoa cumprindo pena recebe o direito de visitar a família numa data dessas, né? E parece que era dirigida pelo Walter Avancini esse episódio, e aí a Maria Rita decidiu que ela queria voltar lá e fazer algum projeto, e ela organizou muita coisa, começou em 78, mais ou menos, e tinha esse nome, né? A arte no processo de readaptação social em presídios, né? Que é esse nome, esses nomões de projeto e tal. Só que o que eu acho muito interessante eu não consegui, né? No meu livro, se você ler assim, eu me esparramo pelo trabalho da Maria Rita, porque realmente assim ela conseguiu fazer espetáculos a partir das histórias daquelas mulheres, mas espetáculos muito fortes, muito contundentes, assim, com textos fortíssimos, que discutiam questões importantes para elas, num momento em que a gente está falando ainda da ditadura, né? E ela conseguiu um trânsito muito importante, porque um cineasta, né, que é o Denoá de Oliveira, registrou duas dessas peças.
E, inclusive, uma delas, que é o Fala Só de Malandragem, virou um curta que foi premiado no Festival de Brasília. Uma das atrizes, cumprindo pena, ganhou o prêmio de melhor atriz lá no festival. E a única coisa que a gente sente, assim, agora com o que acontece com a Cinemateca Nacional, a gente nem sabe se é bom ou ruim, mas esses filmes não estavam disponíveis. Eu tive que caçar alguém que arranjou o contato da viúva do Denoy de Oliveira, e aí ela fez uma sessão para eu assistir na sala dela os filmes. Foi tipo uma situação assim que a pesquisa, né? Então, assim, é muito realmente, os filmes são incríveis, assim, né? Tinha que arrumar um jeito de, sei lá, onde isso ficar registrado, salvo, né? Porque isso pode se perder. Porque ele não deixou na Cinemateca justamente por ele não ter autorização, né, das meninas, assim, tipo, era um problema isso. Ele falou, depois você não consegue mais o acesso, mas são registros históricos, né, de um momento muito importante e que também terminou de forma abrupta, assim, tipo, fizeram, a Maria Rita conta que ela começou a muda a direção, o pessoal começa começa a ficar com uma certa empáfia do trabalho, e aí elas marcaram uma apresentação às pressas na rua e teve uma tentativa de fuga, que é sempre legítimo, né? A gente sabe que a pessoa que está vivendo ali dentro encontrou uma oportunidade, ok, né? Ninguém está culpando a mulher que tentou fugir. As agentes estavam de salto, porque elas iam fazer uma apresentação, então elas estavam de roupa de gala, então não conseguiram correr atrás. Então, assim, vira uma situação que é isso. Se não me engano, era até no Centro Cultural essa apresentação, viu, Mi? Não, Fala. pensando nisso, já me dá vontade de discutir várias coisas, obviamente, mas é um trabalho transgressor, né? É um trabalho necessariamente transgressor. Me parece que as experiências, elas têm o seu tempo de duração, e aí chega o paradoxo disso. Eu acho que uma das participantes do projeto aí, da UDESC, do SEAT, fala disso, do paradoxo da liberdade da criação para quem está privado de liberdade, né? Que coisas você pensa a respeito? Porque realmente o problema é bastante complexo. Não, com certeza, porque o que acontece? A gente está enfiado numa instituição, e quem trabalhou em qualquer instituição sabe as tensões que a gente tem que administrar o tempo inteiro, né? Então, assim, o que muda às vezes é o nível de surrealismo. Porque assim, você está na escola, não pode fazer barulho, porque atrapalha a outra sala. Se está num Sesc da vida também, não, porque não pode ultrapassar tal horário, não pode abordar determinadas questões, sei lá, né? Enfim, nem tô usando exemplo, mas assim, dentro de uma unidade prisional, esses paradoxos eles ficam muito fortes, porque assim, né? Toda a ideia do que é o corpo, o que tipo de jogo se propõe, a disponibilidade, a ideia de que, não, as pessoas que vão fazer teatro, elas querem se mostrar, elas querem explorar determinadas coisas no seu corpo. E às vezes lá, o corpo é o que sobrou para a pessoa preservar, né? É a única coisa que ela tem. Então, o seu corpo é sobrevivência. Você, para estar dentro do presídio, você se fecha, você calcula cada movimento, cada coisa que você expõe, né? A Laís, que trabalha no Centro de Internação Feminina, ela uma vez propôs um jogo que lidava com emoções, e a ideia era tipo, como que é quando você sente medo, né? E aí era uma ideia de trabalhar a gestualidade. Ela falou, eu não vou mostrar para elas como que eu sou quando eu sinto medo. As agentes estão assistindo a gente aqui. Então você vê coisas muito que a gente fala assim, não, é uma bobeira, vamos aí, ganha outras, né, dimensões, assim. O próprio olhar no olho, né, é super difícil, porque olhar no olho no código da cadeia pode ser chamar para uma briga, né, tá me encarando. Então, assim, o tempo inteiro você fica navegando nesses lugares, e aí a gente também começa a perceber, às vezes, um deslocamento e um descolamento, né? Do que é o espetáculo ou o resultado final que a gente quer apresentar, do ato em si, né?
Então, às vezes, assim, tem temas que a gente não pode falar. Ok, então não vamos falar. Então, não é porque a gente está aqui dentro que a gente precisa falar de uma coisa tenebrosa ou de uma atitude política que reafirme isso tudo que a gente acredita. Talvez a gente possa fazer uma coisa bem boboca, mas o fato daquelas pessoas poderem sair de dentro de uma unidade penal para se apresentar, para viver uma outra experiência e para que elas possam se expor, né, para uma plateia, que aí, assim, é uma plateia que imagina que vai assistir um grupo de pessoas presas, né? Vou ver as criminosas se apresentando, mas aí elas se confrontam com o fato de que, na verdade, são pessoas criando arte, e aí dá esse bug, né? E aí, né, pensa, aí a gente vê que realmente o tempo inteiro a gente vai navegando nas subversões. Tem uma história tão bonita que eu preciso compartilhar do Renato Cohen, quando dirigiu o WENS. Para quem não conhece, o WENS era um grupo de usuários de saúde mental, psiquiatras e artistas, atores, enfim, era esse coletivo. Neurodiversos agora, né, a gente fala. Neurodiversos e etc. E aí eles já tinham feito uma apresentação pública e saiu em todos os jornais, esquizofrênicos se apresentam. Eles falam, pô, que droga, não é legal isso. Aí o Renato teve a seguinte ideia, só de performer maluco, ele pediu emprestado no Instituto Butantan 500 escorpiões, e os 500 escorpiões ficavam dentro de uma caixa em cena. Não servia para nada, mas todos os jornais colocaram peça com escorpiões, não sei o que lá, quer dizer, não servia para nada, era um puta de um símbolo, né, do que era aquilo. Mas maravilhoso. Porque... Sim, não, já a cabeça da performance, né, às vezes é isso, é uma ideia, um gatilho, já estoura, não, é isso, né, mas eu acho que aí tem esses lugares todos que vai se mexendo, né, e aí, tanto é que hoje o nosso debate, né, assim, teve um momento em que a gente se reunia para conversar sobre essas questões éticas mesmo, né, assim, do que é trabalhar né, nesses lugares e como que a gente chega, que é um trabalho que qualquer educador, em qualquer contexto, tem que ter, né, tem que saber ali o diagnóstico dos temas, como que a sua realidade vai entrar em contato com esse outro lugar sem ter uma atitude colonizadora. Mas hoje eu acho que a grande luta, né, de quem faz teatro nas prisões e tenta se organizar é justamente mostrar a falência do sistema prisional, né, e tentar trazer o discurso abolicionista, né, para a roda, do tipo, mostrar de que absurdo a gente está lidando. E se a gente não consegue fazer isso no texto do espetáculo, a gente fala nos espaços que a gente conquista para poder discutir isso publicamente, né? Então, assim, hoje eu percebo, claro que eu nem terminei, né? Depois a gente retoma o fio da meada da história das coisas nas prisões. Mas quando a Ruth fez né, virou o Forró Bodó todo, e no ano seguinte a Maria Rita Freire Costa termina, virou um limbo, assim, aí, tipo, não se ouve mais falar de teatro, né, nas prisões, tipo, virou esse trauma na Secretaria de Justiça, então, e aí não tinha, isso só vai retomar muito tempo depois, 15 anos depois, quando essa figura, né, que é o professor Paul Heritage, que ainda está no Rio de Janeiro, que é um professor da Queen Mary University, lá de Londres, e parece que é uma missão, assim, né? Tem algum recurso, alguma coisa que ele veio para cá e ele fez uma série de workshops, e aí estava ligado a questões de saúde e prevenção, né, de DSTs e AIDS, e aí ele fez um trabalho que ficou por muito tempo na Papuda, né, lá em Brasília. Ele fez um trabalho lá na Unirio, que foi quando nasceu esse programa da professora que a professora Viviane Narvaez e a Natália Fisch coordenam, né, até hoje lá, e que é muito legal, porque aí hoje elas têm grupos de teatro, tanto o Cria Daqui, que é um grupo só de sobreviventes do sistema, quanto o Fuga Coletiva,
que é o trabalho que a Vivi também dirige e tal, que aí tem pessoas sobreviventes do sistema e ex-bolsistas do programa Teatro nas Prisões, e eles discutem, né, os textos. Não sei se você chegou a ver alguma coisa do trabalho dela, Mi, porque ela fez uma tradução de um texto do Tennessee Williams, que se passa numa noite, numa delegacia, enfim. Mas aí tem esse trabalho então, assim, né, começa lá no Paul e chega, e o Paul, aí junto à FUNAP, ele faz um projeto que durou muito tempo, justamente usando as técnicas do teatro do oprimido. Então, ele tinha uma assessoria, uma parceria bem forte com o Boal, com a Bárbara Santos, né? Assim, não era tipo, a gente usa o teatro do oprimido, não. Do centro mesmo, do Boal. O CTO, junto com ele, aí, eles fizeram durante 4 anos o projeto de prevenção, né? O Drama, que eles chamavam o Projeto Drama, DST-AIDS, e depois o Direitos Humanos em Cena, que termina em 2000, quando aí eles fazem justamente uma série de oficinas usando as técnicas do teatro do oprimido. Então eram encontros fechados em várias unidades penais, com o pessoal que estava cumprindo pena e agentes. E o encerramento desse projeto foi um grande fórum que aconteceu lá no Memorial da América Latina. E aí tinha uma cena das pessoas, né, presas do feminino, uma cena do presídio masculino e uma cena das agentes penitenciárias. Então, mostrando ali, enfim, a cena do Teatro Fórum, né, do que eles abrem para depois o debate e tal. E aí, meio que foi abrindo esse espaço dentro desse contexto do trabalho do Paul, que o Jorge foi se formando, e aí ele conseguiu, o Jorge, que era um educador, né, um alfabetizador, né, da FUNAP, ele conseguiu no COC organizar as montagens teatrais. Ele começou a ensaiar e fez as peças que foram... Hoje, né, olhando para trás, a gente vê assim a sequência, né, dos textos que ele montou. Ele foi ao longo do trabalho sendo mais explícito nas questões políticas, né? Então começa com o Alto da Compadecida, Comédia Popular, aí o segundo é A Pena e a Lei, que ainda é um Suassuna, mas olha o nome, A Pena e a Lei, né? Já tem ali o delegado, já tem uma história, já começa a trazer. Aí ele vai para o Rei da Vela, né? Que apesar de estar falando de uma coisa, e no feminino, aí ele já tinha, depois de ele conseguiu essa autonomia e tal, né? Já tinha um trabalho reconhecido dentro da unidade. E aí, quando eu entro no projeto, aí era Plínio Marcos, entendeu? Aí era faca na bota, porque era o Homens de Papel, né? Era catadores de papel se rebelando contra a opressão do cara que abusava no preço deles, né, e tal, que aí teve adaptação e tal. Não, é porque você falou, se aprofundando no tema, e eu também vi entrevista com vocês, daquele pequeno documentáriozinho, sobre a história da peça didática, que elas falaram, não, isso a gente não quer fazer, que eu achei muito interessante. Não, nós não vamos discutir julgamento. Porque estava frágil, né? Teve todo esse trabalho aí, né, em São Paulo, que durou até... Eu mudei para cá em 2008, né? Demorei muito até conseguir voltar a acessar uma unidade aqui. E aí a gente começamos o trabalho, teve uma feliz coincidência de ter um evento, né, que chama Mostra Laboral do Sistema Prisional, que aconteceu em Florianópolis. Então, eles queriam que eu fizesse algo para apresentar lá e tal. E a gente fez uma performance bem delicada, com brincadeiras infantis e tal, mas foi muito cedo, eu já consegui a autorização para tirar, né, para elas poderem apresentar fora. E aí rolou uma confiança no trabalho e tal. E aí a gente começou a tentar investigar o que a gente ia construir. E aí a gente pensou, vamos partir, né? Vamos pegar um texto, a exceção e a regra do Brecht, vamos ver o que acontece. Porque tinha ali o julgamento, mas não rolou. O medo, né? Elas tinham medo de ser explícito demais a fazer uma apresentação que mencionasse a figura e julgasse de um juiz. o juízo,
né? E um juiz que assume, né? Um juiz que é corrupto, né? É que, claro, né, naquele momento a gente ainda estava lidando assim, na minha cabeça, eu queria, claro, saber se o texto interessava para elas e se elas, né, ficariam fascinadas em também se expurgar, né, com falar mal de juiz e tal. Mas é óbvio que na minha cabeça a gente estava vivendo, né, o momento Sérgio Moro na Secretaria de Justiça. Sim. Então eu tinha esse meu delírio, mas isso era uma coisa que eu não anunciava ali, né? Mas eu achava significativo trabalhar aquela discussão, né? Depois a gente tentou ainda fazer o aquele que diz sim, aquele que diz não, porque aí é uma discussão mais sutil, né? Assim, fica mais num campo mais existencial, assim. Mas eu acho que é isso, né? Mas aí a gente fala dessa história delas falarem o não, porque isso é um outro lugar, né? No presídio, elas não podem dizer não. Elas estão o tempo inteiro tuteladas, elas têm horário para tudo, elas comem aquilo que dão para ela, vestem o que dão para ela, tudo. Então, assim, quando elas podem falar não, a gente realmente tem que ficar alerta e perceber que, assim, não, o não delas é um ganho, aceitar esse não mostra para elas que a gente realmente não está no mesmo lugar que as agentes, né, ou o sistema, porque também tem essa característica, né, de quem trabalha dentro do sistema prisional, que é você tem que estar num lugar que as agentes têm que confiar que você não é um cúmplice, né? Que você não está entrando lá para ser, sei lá, um X9 ou alguém que dá recado para fora, sei lá qual as fantasias que elas têm. E as meninas, né, não tem que ter essa sensação de que a gente é um braço do sistema que está lá dentro, sabe, fazendo uma atividade legalzinha, mas para vigiá-las e saber o que elas estão pensando de verdade e tal. Então, esse também é uma sutileza, né, da atuação lá dentro que é importante, né? Sempre eu faço questão de mencionar isso, porque às vezes a pessoa chega e diz, não, velho, quero trabalhar no presídio, vou lá, um pouco com esse discurso, às vezes, né, ajuda, não sei, né? Como é que é para você adentrar esse universo das penitenciárias e dos presídios? Eu estou pensando aqui justamente nas experiências que eu tive com teatros nos lugares inusitados, né? Por exemplo, eu fui assistir o Apocalipse dentro de um presídio, e o espaço cênico já era um espaço opressor por si só. Eu lembro que várias cenas não tinha plateia, não tinha atores fazendo nada. Eu já estava aterrorizado com o espaço. Como é que é para você entrar num espaço desse e tentar trazer esse tipo de trabalho? E psicologicamente, como é que é? Não, a gente sofre muito às vezes, né? Porque a gente vê coisas assim, né? A gente sabe de coisas, enfim, e às vezes a gente também tem que tomar decisões que não são aquelas que a gente naturalmente teria, porque é isso, né? O trabalho tem que ser maior do que, às vezes, um impulso que a gente tem de alguma ajuda, né? Assim, um exemplo bem besta, né? A gente fazia oficina e aí começou a surgir um pacote de bolacha no meio da aula. Por 2 semanas seguidas, aquele pacote de bolacha apareceu na aula e eu falei assim, mas gente, da onde saiu, né? E elas, não, professor, é que a professora de inglês, porque a gente dá aula na sala de aula, como tem poucas alunas, sobra do lanche. E aí a gente pede para ela deixa a gente ficar com a bolacha para comer aqui na aula de teatro. Gente, é a coisa mais simples do mundo, certo? A pessoa comer um pacote de bolacha. Só que eu não posso entrar com um pacote de bolacha toda semana. E uma das regras é, se eu entrei com 10 canetas para fazer uma atividade, no final tenho que contar 10 canetas na saída, né? Nada fica lá dentro. E aí eu tive que, durante a semana, marcar uma reunião com a diretora do presídio e falar, olha, eu vim aqui comunicar que está acontecendo isso, isso, isso. Então, assim, por favor, não é para você punir as alunas, né? Elas estão fazendo o que é o certo, assim, o que qualquer pessoa tentaria. Mas, assim, avise a professora de inglês que se elas não consumirem, ela vai ter que levar de volta, porque se eu estou dando aula
no sábado, passa uma gente e vê que elas estão comendo bolacha, e essa gente sabe que eu não entrei, eu não tinha autorização para entrar com bolacha, ela vai falar, o professor de teatro está levando bolacha e vai acabar com a oficina, entende? Então, assim, às vezes é muito mais tenso lidar com esse tipo de situação, você tem que tomar uma decisão dessa, porque aí o que eu penso? Eu penso no trabalho, porque se eles me tirarem de lá por causa da bolacha, como que eu nunca mais eu volto a fazer um trabalho, né? E aí a perda é muito maior do que o fato de que, ok, eu vou tentar uma vez por mês fazer um lanche com a bolacha, porque isso é importante, né, para elas e tal. E ao mesmo tempo, assim, ó, as coisas que a gente enxerga, né, lá dentro, assim, então quando você chega e ouve os relatos, né, de tortura mesmo, assim, quer dizer, você não receber comida em quantidade suficiente, ou a comida chegar azeda, ou chegar crua, e as pessoas estão na sua aula com fome, né, sendo que tem um dinheiro que é gasto naquilo, quer dizer, você sai com a cabeça virada, né, enquanto isso elas preparam o trabalho que tem na unidade aqui é elas trabalharem na cozinha. E aí elas preparam as refeições. Olha a crueldade machista, né? Elas preparam as refeições da unidade masculina e dos agentes. Esse é o único trabalho que tem disponível para as mulheres ali no presídio feminino, entendeu? Então, essas coisas são realmente muito difíceis. E fora as coisas que a gente acaba, né, se envolvendo, a gente sabe quando elas começam a contar das histórias de vida, e aí a gente fica muito puto mesmo, né? Porque não é coitadinhas ou, né, não é nesse lugar, mas a gente consegue enxergar muito a estrutura mesmo, né, que cria as condições para os presídios estarem cada vez mais lotados, né? Aqui, por exemplo, em Florianópolis, que é uma cidade turística, que o centro tem que ser assim perfeito para tirar fotos e selfies, a gente teve um momento que tinham muitas moradoras de rua chegando no presídio, entendeu? Então, eles colocam, uma estratégia de higienização, entendeu? Porque ela tá lá na rua, aí faz um pequeno delito, assim, rouba o pacote de miojo, sabe? Igual a mulher que foi condenada. Só que aí, como elas moram na rua, acaba sendo uma acusação constante, o policial prende, aí ela vai para a unidade e fica lá, entendeu? Estratégias que nem guerra às drogas, Isso. são as estratégias de encarceramento. É a gestão da pobreza, né? Como diz o Acan, ele fala, né? O sistema penitenciário é uma das formas, né, de gestão da pobreza, de gestão da miséria. Então, é isso, né? A gente vive, as pessoas fazem esse discurso da segurança, do MEI, mas é porque é uma forma. Então, assim, aí entra num outro lugar, né? Na rua tem a questão do crack, a questão da droga, né? Então, assim, é muito forte. Então, assim, aí a gente vê esse problema também, que é por que eles não melhoram o atendimento na redução de danos na rua para tentar realmente fazer um trabalho. Não, vai para a cadeia, entendeu? Não, mas é um projeto, total, né? A necropolítica, inclusive, né? Vou falar no extremo, a morte, né? É a eliminação de pessoas indesejadas, que são criadas pelo sistema, mas que o sistema as expurga, né? E eu achei muito interessante no projeto de vocês a parceria que vocês têm com o pessoal de Michigan, exatamente porque talvez os Estados Unidos seja o ápice aí dessa forma de gestão de miséria, né? Porque lá a questão do encarceramento também Não, é uma questão, lá é muito mais escancarado, né, a diferença entre pessoas pretas, né, e chicanas e indígenas, tá? A gente é muito pouco falado, mas é muito forte, assim, justamente agora que eu tô, né, estudando os estudos da branquitude, é meio equivocado falar que as pessoas racializadas, então é melhor falar os não brancos, o índice de não brancos presos, né, cumprindo pena de privação, é gigantesco em relação às pessoas brancas lá, e lá tem a 13ª emenda, então realmente é uma cultura de escravização, né?
porque as pessoas trabalham de graça dentro do sistema prisional, elas são praticamente obrigadas a trabalhar gratuitamente para o Starbucks, né? Então tem aquela lista de empresas que se aproveitam da mão de obra barata aprisionada, né? Que cai naquele discurso de, ai, não, mas é melhor do que não fazer nada. Tipo, bom, melhor é não aprisionar deliberadamente, né? Enfim, aí a gente entra na discussão que vai para o lado do abolicionista, do abolicionismo. Eu só queria falar uma coisa aqui para quem está ouvindo a gente, que talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Qual que é o pensamento gerador do encarceramento? É um pensamento punitivo. Travestido de um pensamento de esta pessoa não é capaz de conviver em sociedade, portanto, nós a retiraremos da sociedade. Ok, né? Não sou de direito, nem não sou socióloga, nem antropóloga, não posso dizer. Mas a ideia em si, ela se transmuta muito rapidamente, até dá para ver pelo ódio das pessoas que são favoráveis ao encarceramento, à mesma pena de morte, que é um pensamento compensatório punitivo. E isso talvez, para quem está ouvindo e nunca pensou, deveria raciocinar a que nos leva a isso. Quer dizer, mesmo que fossem menos pessoas, que não houvesse todos esses problemas em relação à higienização da miséria, da pobreza, dos não brancos, mesmo assim, o raciocínio do encarceramento talvez não, eu tenho certeza, não é a forma mais eficaz de lidar com a questão crime. Porque eu acho que isso é difícil de pensar. As pessoas falam, mas, poxa, tá preso porque mereceu, entendeu? A prisão, né, assim, se a gente for olhar para a história, né, então tem todo aquele discurso, né, um discurso que é o discurso Foucaultiano, né, quer dizer, a prisão nasce naquela transição, né, do absolutismo para a Idade Moderna, então passa-se dos castigos físicos públicos, né, das grandes espetáculos de guilhotina e tortura pública, para o aprisionamento. Então, para de ser uma punição pública e passa a ser a gestão do tempo de vida das pessoas. E dentro disso, uma mudança discursiva, né? Ai, não, a gente vai alterar os indivíduos, a gente vai transformá-los. Olha que bom que bonzinho que nós somos agora com a prisão. Mas hoje em dia, né, os estudos decoloniais assim trazem muito forte, claro, o momento em que o Foucault olha traz junto com essa mudança todo o aparato judiciário, né, a justiça, o policiamento por trás. Mas, na verdade, a gente não tem como não falar de nascimento da prisão, ingestão, aprisionamento, a docilização de indivíduos sem olhar para o grande mercado, né, de escravidão e para a colonização e a gestão da vida nas senzalas, né, nas plantações e tal, porque isso tá rolando esse empretecimento no discurso histórico do nascimento das prisões, entendeu? Tipo, assim, e eu acho isso muito importante, porque a gente lida com isso concretamente, né, nos índices que ainda, né, que constantemente mostram que é população preta, pobre, periférica, com baixa escolaridade, então assim, é conectado completamente com o sistema capitalista neoliberal que a gente vive, né, de descuido, de deixar tudo ao se vir aí, e que fortalece, obviamente, a rede, não a rede de crimes, mas a rede que pune determinados crimes, né? Eu acho que também é sempre muito importante dizer, né, que o sistema de vigilância pública, o sistema judiciário e o sistema penal são os três pilares, né, dessa situação. Um não conversa com o outro, né? Mas todos têm um alvo, né? Miram um alvo muito forte, que na verdade, eu não vou nem falar que é prender os pobres ou prender as pessoas, mas que assim, é proteger a elite, na verdade é isso. Proteger a propriedade da elite. A propriedade da elite, fim, tá isso, né? Então aí é evidente. E aí, claro, é muito interessante que quando a gente começa a fazer aí, só para voltar lá o papo, a Michigan, né? Que quando a professora Ashley
vai para o Rio de Janeiro e começa a fazer a parceria com o projeto da Viviane e da Natália, né, o Teatro nas Prisões, e aí chega no trabalho que a gente faz, e aí a gente tem esse intercâmbio, né, entre as 3 universidades, a gente começa a ver, claro, os Estados Unidos tem outra realidade, né, mas ao mesmo tempo, como países pós-coloniais, né, assim, com herança colonial, tem muitas semelhanças. E o pessoal que faz a disciplina da Ashley lá acaba sendo justamente as pessoas que querem discutir esse tema. Então, vem um grupo de estadunidenses aqui uma vez por ano, né? Vinha, né? Até a pandemia, vamos ver quando isso vai retomar. E a maioria dos estudantes, mesmo sendo Michigan, né? Uma universidade privada, caríssima, sei lá, $60 mil por ano, etc., ainda assim vinham muitos estudantes, a maioria eram estudantes pretos e que queriam discutir essas similaridades, essas relações. E aí aproveito, né, o momento que aí a gente tem esse grupo, né, eu, a Viviane, a gente fundou, né, um grupo de pesquisa lá, que é justamente o Observatório de Práticas Artísticas, Observatório de Práticas Artísticas no cárcere e em espaços de privação de liberdade. E aí a gente tenta justamente conhecer as iniciativas que tem no Brasil. Então, a maioria das iniciativas que a gente conhece hoje estão ligadas a programas extensionistas de universidades públicas, né? Então, tem um trabalho muito legal lá no Amapá, do professor Emerson de Paula, tem o trabalho da Unirio, da Viviane, tem aqui, né, o da UDESC, a gente vai descobrindo iniciativas, né, de pessoas que estão discutindo, tem a Aline Campos lá na Federal do Tocantins. Então a gente vai reunindo, né, essas pessoas e essas iniciativas. Algumas iniciativas são de grupos teatrais, né, de artistas que estão sensibilizados cada vez mais por essa questão. Então eu posso aqui fazer pequena cartografia desses grupos hoje, assim, né? Aí em São Paulo tem a Companhia das Terroristas, né? O Murilo Gaules lá, que está fazendo doutorado na ECA, que é um grupo de mulheres trans sobreviventes do sistema, muito legal. Eles fazem um trabalho incrível. A gente está fazendo um trabalho junto numa ocupação. O grupo do Trecho, né, que acho que é mais lá de Campinas, que tem a Tetembu, a Dandara, tal, que discutem esses temas, e a Companhia de Teatro Heliópolis, né, que está fazendo um espetáculo sobre os impactos do aprisionamento em massa na favela, né, quer dizer, porque é isso, né, quando a gente fala da vida presa, não é só a pessoa que está lá dentro, mas tem o impacto disso, né, uma mulher, uma mãe presa que deixa seus filhos né, para serem criados por uma avó numa comunidade, né? Enfim, é isso, a gente está falando desses lugares que a prisão atinge. Aí tem também, acho legal, importante, né, quando o Rogério Tarifa montou aquele Inútil Canto, Inútil Pranto, não sei se vocês chegaram a ver com o pessoal da EAD, eu posso tentar ver se eles têm um registro em vídeo muito lindo, Mi. Se você conseguir, eu posso tentar. É muito legal. Eu acho que eu consigo, tem que falar com o Tarifa também. Fala com ele. Tem em Minas Gerais a Azula, companhia de teatro, que fez um espetáculo lindíssimo que chama Banho de Sol, a partir das oficinas que elas construíram no presídio feminino lá. Tem um grupo que chama Grupo Cena 11 de teatro lá em Cuiabá, que está há 10 anos também num presídio feminino. E tem assim, você vai ouvindo histórias, né? Vão pipocando, né? E histórias assim. Tem esse livro aqui, Criando a Liberdade, que é um Apolo Teodoro. Ele fez um projeto muito lindo em Londrina, ligado ao filo, no começo também dos anos 2000. Em Ribeirão Preto tem o Magno Butti, que tem um trabalho há 10 anos, tanto no presídio feminino quanto no masculino lá, na penitenciária de Serra Azul, que chama. Não sei se vocês conhecem. Tem até esse livro aqui, ó, A Paixão de Cristo, que ele montou uma Paixão de Cristo, o que eu acho sempre, né, uma reflexão interessante, assim, porque, né, o condenado, Jesus e tal, tem toda uma coisa de punição.
E aí, esse grupo, assim, a nossa ação é justamente trazer essas discussões à tona, e o trabalho mais recente que a gente fez foi justamente traduzir o livro da professora Ashley para o português, né? A Ashley, ela tem uma história fortíssima, porque ela chegou, diferentemente de mim, né, da Vivi, pessoas que chegaram na prisão por um interesse como acadêmicos, né? A gente chegou lá e acabamos sendo tomados por essa pauta e a gente percebe que cada vez mais está ligado aos movimentos abolicionistas e aos movimentos sociais, é fundamental. Eu mesmo faço parte do Conselho Comunitário da Execução Penal da capital, então a gente vai inspecionar as unidades, vai fazer todo esse trabalho, né, para ver aqui. Mas a Ashley, o pai dela, ficou preso durante 20 anos e 5 meses. Então, ela cresceu, né, visitando o pai dela na prisão, até que ela faz um espetáculo, o solo dela, né, de formatura, sobre essa questão das famílias, né, de pessoas presas. E isso vira o tema de trabalho dela. E na Universidade de Michigan existe o maior programa, né, de teatro em prisões, né, e de arte nas prisões que a gente tem conhecimento, assim, porque ela atinge todas as unidades penais do estado, ela trabalha com teatro, com música, com fotografia, e acontece uma exibição anual, né, uma exposição. Mas, resumindo, o livro, né, que é o Teatro em Prisões e a Crise Global do Encarceramento, a Ashley conseguiu, por vários financiamentos, visitar 10 países. 10 países e alguns projetos, né? Então, tem projetos na Europa, na África do Sul, né, nos Estados Unidos, no Brasil, no Uruguai. Ela faz essa reflexão e aí justamente mostrando o que o teatro pode promover nesses espaços, assim. E os títulos dos capítulos acho que mostram um pouco os sentidos, né, que um trabalho de teatro tem, que é o teatro como estratégia de profissionalização, né? Então, assim, ela vai mostrando como algumas companhias constantemente trabalhando acaba gerando, né, artistas e vai pensando nisso. Teatro como estratégia para mudança social, que é quando ela fala do caso da África do Sul e os projetos ligados à prevenção de AIDS, né? O teatro como estratégia de esperança, e é isso, assim, acho que ela faz um panorama muito lindo, sabe, das possibilidades, e é muito legal porque ela termina justamente falando do projeto da Viviane, que é quando as mulheres no presídio do Rio não aceitam o final do Romeu e Julieta e querem mudar, que elas não aceitam aquela tragédia, né? Então, eu acho que... Demais. Gente, editora Ucitec está publicado, vai dar trabalho, adquiram os seus. Sim, porque eu acho que é um tema meio... E eu acho assim, ó, além disso, tá? Para além da temática em si, como metodologia de trabalho, sabe? A forma como a escrita aconteceu e a pesquisa aconteceu, assim, é isso, né? Tem um tempo ali que às vezes já é um trabalho escrito, né? Não é um trabalho acadêmico, assim, do tipo, para o título de doutorado. Então, assim, tem um espaçamento, uma qualidade de reflexão que é muito legal. E fala também das implicações, né? Que hoje a gente não tem como ignorar. Quer dizer, a ética de falar sobre, trabalhar com as populações, né? Que estão na cadeia. Tipo, cada vez mais não serem trabalhos que falem sobre aquelas pessoas, mas que se faça com aquelas pessoas. Certo. Né? No final do ano passado, no final de 2020, a gente publicou na Revista Urdimento, que é a revista do programa de pós aqui, um dossiê, né? Artes cênicas atrás das grades. Enfim, é no número 39. E tem 30 textos. Também, para quem tiver interesse ali, ó, é um banquetão, assim. E tem um que eu amo, que é justamente feito por uma professora da Universidade de Los Angeles, de dança, e ela tem uma parceria com enfim, é um indígena, né, que está preso e que ele faz performances xamânicas nas quais ele vai embora e aí ele vive a liberdade dele, né, por meio dos rituais que ele promove, assim, e aí ela discute, e eu acho assim,
é incrível, né? Assim, a quantidade de coisas e de discussões que estão colocadas lá. E a gente nem falou, né? Enfim, a pandemia que paralisou muitas das ações. Então a gente está agora nesse momento assim, meu Deus, o que vai ser quando tudo, né? Quando a gente puder botar o pé de novo lá dentro. Mas enfim, Amado. falei um monte, né? Pois é. Uma delícia. Ó, a gente só te chamou para abrir as portas do tema. Eu e o Chico já fizemos várias outras pautas. Você pode ser sócio do podcast, porque você tem muito a nos contar. E a gente vai concluir por aqui, por conta do tempo do programa, né, do episódio. Mas vamos pôr aí as dicas de bibliografia que o Vicente falou. São acessíveis, editora UCIPEC não é caro, vocês comprem o livro online, chega na sua casa bonitinho, o livro da Ashley, e a Udimento está online para quem quiser acessar. Uhum. E o trabalho do Vicente, de mestrado, que está publicado também pela UCIPEC, pela coleção Pedagogia do Teatro, pela coleção Fofete. Fofete, só porque eu estou publicada também. A gente é irmão de coleção, né? Isso. Sei. Aliás, Mas eu quero... Não, é só para dizer isso, também, mas a dissertação também está disponível online, né? Então, assim, a gente, que se quiser o livro, tudo bem, mas se quiser baixar, tá tudo ali, porque é isso mesmo. O importante é se engajar na pauta. E eu quero agradecer demais o convite para estar aqui com vocês. Então, eu me esparramo em agradecimentos. Espero, sim, que esse tema possa abrir outros convites para outras pessoas que também pesquisam o tema e trazem outros ângulos dessa história, né? Porque tem muita coisa rolando, porque eu acho que é um tema urgente, né? E acho que o engajamento dos artistas nessa área, nesse momento, tem a ver com isso. Beijos, amado. Beijo. Tchau, galera. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.